com o nosso querido Sidney, que sempre vem aqui nos fazer essa tarde agradável, que vai fazer o estudo de hoje. Boa tarde, meus. Que a doce paz de Jesus continue em nosso ambiente e nossos corações. Antes da gente começar a fazer uma perguntinha, adoro fazer pergunta, né? Quem é que já perdeu a paciência aqui alguma vez? Só o pessoal da outra casa espírita, né? Aqui ninguém. Aqui alguém já? Quem levanta a mão, quem já perdeu? Tudo mentiroso. Como é que a gente perde uma coisa que a gente não tem? Não perde. A gente não pode perder uma coisa que nós não temos paciência. Marcos Rocha Pita era um excelente palestrante. E ele foi convidado para fazer uma palestra num lugar humilde, lugar bem simples. E ele foi para lá porque ele não escolhia lugar, sempre estava. E o tema era paciência. E ele estava falando, disserrando sobre a paciência. Aí lá atrás, de repente, um irmãozinho: concordo com nada, está tudo errado. Mas então, como eu ia dizendo, a paciência, e falava o cara: não concordo com nada. Depois da terceira intervenção do nosso irmão, ele chega para o dirigente e diz assim: ou tira ele ou eu paro de fazer a palestra. E o dirigente falou: por favor, nosso irmão, ele veio pregar, mas hoje ele não está em condições de continuar. Caso verídico, tá? É difícil, paciência é muito difícil. Mas eu vim falar aqui de outra coisa hoje. Reencarnar, todos nós sabemos que é voltar a um corpo físico para reparar os desequilíbrios de encarnações anteriores. Para isso, existe o efeito sem causa. Não existe dores sem razões próprias, né? Nós cometemos alguns desequilíbrios em encarnações anteriores, voltamos nessa, que é para nos reequilibrarmos. Deus nos dá essa oportunidade de voltarmos algumas vezes para nós irmos nos reequilibrando, até que vai chegar o momento que nós não vamos precisar reencarnar mais. Graças a Deus, né? Deve estar faltando assim coisa de alguns milhares de anos, mas, ou de encarnações. E aconteceu isso, uma reencarnação que todos nós conhecemos, e nós só viemos trazer só lembretes, porque a vida desse homem é uma vida que todos gostam de ouvir, porque só traz ensinamentos maravilhosos. Começou lá no plano espiritual, com o nosso irmão, eu tenho que colar de vez em quando também. A nossa irmã falou assim: puxa vida, está tudo aí no caderno para me colar. Olha, essa missão começou lá no plano espiritual com Ismael, que convocou uma assembleia, uma pleiade de espíritos, e chegou para o espírito que ia reencarnar como Adolfo Bezerra de Menezes, e disse para ele que ele estava encarregado de vir para trazer uma base evolutiva aqui no país do Cruzeiro, entre o século XIX e o século XX. Então ele disse: olha, vai ser árduo, mas a recompensa vai ser muito maior. Então você vai reencarnar e com certeza você vai trazer muito para todos que precisam. E Adolfo Bezerra de Menezes reencarna em 29 de agosto de 1831.
né? Isso todo mundo sabe, né? Porque agora, hoje é 18, daqui a 11 dias, né? Ele estaria completando, ou estará completando, mais um aniversário. E eu trouxe, já para começar, uma página dele, uma preleção de Bezerra de Menezes. Vejam só como é que a paciência a gente desenvolve até no plano espiritual também, não é só aqui. Pensam vocês hoje, vocês estão exercendo a paciência. Todos vocês, sem exceção. Só que tem que me aturar, né? Então, estão aí exercendo essa paciência. Mas lá no plano espiritual, ante os sofredores desencarnados, o Bezerra de Menezes, apóstolo da doutrina, rematava a preleção, falava com muito brilho, acerca dos desregramentos morais. Eu vou só dar uma pausa aqui, porque todos nós sabemos, nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós estudamos o Céu e o Inferno, nós estudamos o Livro dos Médios, e por aí vai. Aí chega no Evangelho e o Espiritismo, que eu costumo dizer que é o livro mais difícil que tem para estudar. E muitos não concordam de ser o Evangelho o livro mais difícil. Eu digo que é por causa da lei, porque é lei moral, né? Então, quando a gente começa a ler ali e começa assim, será que eu vou conseguir praticar? Será que eu vou? Será? É muito difícil. Os outros é um pouco mais fácil, mas também difíceis. Então ele continuou dizendo: destacar os males da alma e os desastres do espírito. Olha, gente, que está se construindo de hospital no plano espiritual para os espíritas falidos, está uma grandeza. E tudo superlotado, está dando volta, ó. Dispunha-se a retirada quando o ironista o inquiriu, o efetivou. Escute, doutor, escute. O senhor disse que a calúnia é um braseiro no caluniador. Eu caluniei e nada senti. O senhor disse que o destruidor de lares terrestres carrega a lâmina do arrependimento a retalhar-lhe o coração. Destruí diversos lares e nada senti. O senhor disse que o criminoso tem a nuvem do remorso a sufocá-lo. Eu matei e nada senti. Meu filho, disse Bezerra de Menezes, que sente um cadáver quando alguém lhe incendeia o braço? Nada, disse, rindo o opositor sarcástico, pois cadáver não reage. E a conversação prosseguiu. Que sente um cadáver se o mergulhar num lago de piche? Absolutamente nada. Ora essa. O cadáver é a imagem da morte. Dr. Bezerra fitou o triste interlocutor e, meneando maternalmente a cabeça, concluiu: pois olhe, meu filho, quando alguém não sente o mal que pratica, em verdade carrega consigo a consciência morta. É um morto-vivo. E eu vou pedir a vocês, mais uma vez, permissão para me sentar. Não, só por um detalhe. Vocês, dá só. Eu engordei 200 gramas. Mas foi mesmo, 200 gramas. E levei um tombo. Aí caí, fui bater justamente com o joelho ruim. Aí, então, agora vai ficar. Então, quando nós não sentimos nada pelo mal que nós praticamos, sabe aquela lâmpada, aquela luz vermelha que nós carregamos conosco, nós vai gritar.
Nós viemos aqui para nos melhorarmos. Emmanuel já diz que o maior fenômeno que acontece dentro de uma casa espírita é a reforma moral do ser. Então, todos nós estamos aqui na casa de Eurípides Barçanufo com esse primeiro propósito, de nos melhorarmos moralmente. Todos nós. E ele nos dá essa oportunidade através de manter essa casa que está aberta há tanto tempo e com tanto estudo. Eu, pelo menos, conheço a casa desde 1982, quando foi a primeira vez, 88, quando eu vim aqui pela primeira vez. Foi a primeira casa espírita que eu entrei na minha vida. Eu nunca tinha entrado numa casa espírita, a primeira casa que eu entrei foi aqui, 1988. E cada vez mais que eu venho aqui, mais salas de estudo, todas as oportunidades que todos nós temos de vir aqui, estudar e aprender. Agora, não adianta colocar na gaveta. Tem que estudar, tem que levar e colocar em prática. Foi isso que esse cara fez. Esse cara, Adolfo Bezerra de Menezes. Então nós vamos fazer assim, vamos lembrar um pouco Bezerra de Menezes. E se alguém, eu vou pedir um favor. Se alguém lembrar alguma coisa aí que eu não falei, fale. Fique à vontade. Tá? Aqui não... Que todos nós aqui conhecemos a vida e a obra de Bezerra de Menezes. Ele nasceu em Riacho do Sangue, né? Hoje tem até outro nome. Se alguém souber, eu esqueci de anotar, mas na localidade chamada Riacho do Sangue, no dia 29 de agosto de 1831, filho do coronel Antônio e da dona Fabiana de Jesus. Ele teve sua vida apostolar toda consagrada ao próximo. Bezerra de Menezes, ele fez de caridade o que ele proporcionou ao próximo. Eu poderia ficar aqui, não sei, talvez até amanhã de manhã, contando casos de Bezerra de Menezes, que é um lindo dos casos de Bezerra de Menezes, do Ramiro Gama. O que tem de casos ali que conta, nós ficaríamos aqui até amanhã. Eu, uma vez, quando eu falei aqui sobre Jerônimo Mendonça, todos conhecem a vida de Jerônimo Mendonça? Quem não conhece? Preciso falar de novo, por favor, tá? A próxima vai ser... Vamos ver se a gente consegue uma vaga em novembro, hein? Quem sabe, né? Nascimento e morte dele, em novembro. Quem sabe? Mas quando eu falei de Jerônimo, o Jerônimo disse assim: se um dia escreverem um livro meu, não vão escrever do lindos casos de Jerônimo Mendonça, como escreveram do Chico Xavier, como escreveram do Bezerra. Vão escrever os casos engraçados de Jerônimo Mendonça. Que realmente, só vendo a história dele, para a gente poder aprender por que ele falou isso. Vocês conhecem aquela história que fala de uma loja que vendia só as virtudes? Todo mundo chegava lá, via aquela loja muito brilhosa, muito maravilhosa, e entrava para saber o que se vendia ali. E tinha uma pessoa lá, que era um anjo de Deus, e que dizia: aqui nós vendemos as virtudes. Aí esse homem viu o amor, a caridade, a paciência, isso e aquilo, e falou: quero de tudo. Aí o anjo foi lá buscar, e quando trouxe um pacotinho assim desse tamanho, falou: abre sua mão. Ele falou: abriu. Aí voltou e falou: deve ter havido algum engano, eu pedi de todos. Ele falou assim: pois é, está tudo aí, mas agora você tem que levar, tem que plantar, para depois então colher. Que não adianta, né, o orador, o palestrante vir para cá, falar, a gente escuta, mas depois que a gente chega ali, fechou o portão, assim, agora deixa eu jogar fora porque eu já ouvi. Não, tem que levar, tem que plantar.
Entende? A mesma coisa no estudo, a mesma coisa em todas as reuniões que tem na casa, elas são direcionadas a isso. E nós temos que colocar em prática. Bezerra de Menezes fez isso. Ele pegou, plantou, só podia colher o bem, só podia colher o amor. Se nós estamos colhendo hoje alguma coisa que não seja o bem, que não seja o amor, pode ter certeza que nós, ou nessa, ou em outra encarnação, nós plantamos. Sabe aquele desequilíbrio que nós falamos no início? Foi isso que é. Nós nos desequilibramos. Nós precisamos nos reequilibrar. Então vamos pedir, e estamos tendo a oportunidade, já recebemos, de vir aqui, de estar novamente aqui nesse planeta, para nós podermos nos reequilibrarmos. Todos nós, sem exceção. Não é privilégio de ninguém. Deus, Ele é Pai de todos, não é padrasto de alguns. Então, o Bezerra, ele plantou. E com esse plantio, as marcas profundas nos diversos círculos da sociedade que receberam a sua benéfica influência, como administrador íntegro, que sempre foi, ele e o pai. O pai dele foi um caso muito interessante. O coronel... Quem lembra o nome do pai? Falei agora há pouco. Coronel Antônio. O Coronel Antônio, ele era um cara que era honestíssimo e tinha muitas posses, mas ele se perdeu um pouco lá e tal, e ele reuniu todas as pessoas que ele devia e disse: olha, a partir de hoje tudo que era meu é de vocês, para poder pagar todos os meus débitos. E nenhum deles concordou assim: você vai continuar administrando. Ele continuou, e ele retirava o mínimo para a família e o restante ele dava para as pessoas que ele devia. Igualzinho a todos nós, né? Principalmente os nossos políticos. Eles adoram tirar principalmente dos pobres. Nunca vi. Nós estamos passando uma fase que está muito difícil no nosso país. Só tem uma coisa que pode ajudar: são as nossas preces. Que todos nós, todos nós queremos o melhor. Isso é verdade. Todos nós estamos aqui, nós aprendendo na Casa Espírita, nós pedimos sempre o melhor. Mas qual de nós está fazendo prece para os nossos políticos? É difícil, né? É muito difícil. Mas vamos nos ater nisso. Vamos fazer. Eles precisam agora disso. Se nós temos aí muitos barcos ainda para pegar, em que nós vamos ser passageiros. E eles é que vão pilotar, né? Eu chamo de pilotar o barco, mas se nós não rezarmos por ele, nós vamos ficar numa situação difícil. Eu sei que é muito difícil também, para todos nós, né? Para quem é professor, para quem é do Estado e que ficou numa situação aí, aposentado, isso e aquilo sem receber, continua, né? Sem receber. Parece que semana... Era hoje, mas não foi mais. Então parece que vai ser semana que vem, e vão receber agora todos os funcionários. O município, o prefeito já não sabe se vai pagar outubro. Ele vai pagar setembro, mas já não sabe se vai pagar outubro. Então, mas o que adianta a gente chegar e ficar jogando anátemas neles? Vai piorar. Então nós temos que jogar amor, para ver se volta amor também para nós. E Bezerra, nessa época, ele fez lá os cursos dele que tinha que fazer, negócio de primário, isso e aquilo e tal, e falou: pai, eu quero ser médico. E o pai falou: meu filho, nós não temos condições. Como que você vai aqui só no Rio de Janeiro que você tem que estudar? Mas eu queria ser médico. Aí a família lá se cotizou isso e aquilo, e desceu aqui Bezerra no Rio de Janeiro lá, com uma bolsinha com um tanto de R$1.000 lá, que parece que era R$40.000, e veio fazer a faculdade dele. Mas dinheiro acaba. Quando a gente tira e não coloca de novo, ele acaba. Uma coisa que aconteceu com Bezerra de Menezes também. Já estava devendo 3 meses de aluguel. De lá não podia vir nada.
De onde é que podia vir? Só do alto. E não teve outro jeito, né? Ele era muito devoto de Maria Santíssima, fez uma prece, pediu a Maria Santíssima que o ajudasse. E num determinado, coisa de 2 dias depois, bateram a porta dele e falaram para ele: o senhor que é Bezerra de Menezes? Falou: senhor, eu preciso de aulas particulares, porque eu estou com umas notas baixas e eu preciso de aulas particulares. Qual a matéria? Matemática. Ele estava estudando medicina. Quem fez medicina aqui sabe que matemática passa longe, né? Então ele falou: olha, eu vou precisar de alguns dias para poder me reciclar e tudo mais, para poder lhe dar as aulas. Aí a pessoa: olha, eu vou deixar pago aqui alguns meses, porque eu preciso muito das suas aulas. Bezerra falou: não, depois que você começar a estudar, você paga. Não, eu quero deixar pago. E ele disse: quando é que eu posso voltar? Volta no dia tal. Até hoje esperando o cara. Nunca mais ele apareceu. E com aquele dinheiro ele quitou, então, os débitos que ele tinha de aluguel. É coisas do alto. E eu também já falei aqui uma vez, a minha mãe, ela nasceu e 5 anos de idade minha mãe não caminhava ainda, só andava de joelhos. Então ela não podia ir à escola. E com 6 anos a mãe dela morreu. Aí o pai botou ela na cozinha, botou um banquinho, botou ela na cozinha, os outros irmãos iam para a escola e traziam aquilo que para ensinar a ler, escrever, isso e aquilo. Meu pai, quando surgiu na história, porque até então não surgiu, ele com 17 anos, minha mãe e ele de 19 ou 20, uma coisa assim, ele pediu autorização para levar a minha mãe ao médico, lá da Marinha. E a tia dela, porque o pai dela já tinha morrido também, então já tinha sido distribuído os filhos. Ela foi ao médico com meu pai, e o meu pai lá, radiografia, isso e aquilo, o médico disse: Silvio, não se preocupe, isso não é nada demais. Quando vocês casarem e ela tiver o 3º ou 4º filho, ela volta a andar normalmente. Aí eu perguntou para o médico: baseado em quê? Fique tranquilo, foi a resposta do médico. Se tiver algum médico, por favor, depois me dê a resposta. Porque até hoje, eu estou com 68, eu não consegui ainda. Eu sei que minha mãe teve Silvia, teve Sérgio, não, Silvia, Sueli, Sérgio e Sidney. Depois vieram mais, gostaram, né? Mas quando eu fui, minha mãe entrou de joelho na maternidade e saiu andando comigo no colo. É a mesma coisa do cara aqui que apareceu, bateu na porta, sabe? É mais ou menos isso. Coisas do alto. E vamos lá. Então nós já falamos de Ismael, né? Nós já falamos de Bezerra, que chegou aqui no Rio, que gastou o dinheiro, gastou em termos de pagando isso e aquilo e tal. E ele começou a trabalhar, se formou. E engraçado que ele fez todo o aprendizado que ele tinha que fazer a medicina. Mas a matéria que ele mais gostava, tem alguém aqui fazendo medicina? Não, né? Alguém que já fez? Não. Mas a matéria que ele mais gostava chamava-se caridade. Ele adorava fazer caridade. Bezerra de Menezes, de tanta caridade que ele fez, em que várias vezes ele já tinha doado tudo que ele tinha no bolso, isso e aquilo, quando ele ia para pegar o bonde, que ele verificava que nem um tostão, que era um tostão a passagem do bonde,
ele tinha para pagar. E várias vezes ele teve que ir no bar, onde ele tomava o cafezinho dele, para pegar emprestado um tostão para pagar no dia seguinte. Isso só considerando em termos daquelas caridades que ele fazia ali perto do trabalho, isso e aquilo. Todos nós sabemos também que Bezerra de Menezes chegou a político. E quantas vezes, em termos na política, ele fez a caridade? Foi político, foi presidente dos carréis urbanos que nós conhecemos como Light. Ele foi presidente. Quem for a sede da Light, lá na Marechal Floriano, isso e aquilo, vai ver o retrato dele. Ele exerceu a medicina com tanto amor, com tanto carinho ao próximo, que todas as vezes que ele chegava sem dinheiro em casa, a esposa dele ficava desesperada. Vamos falar dessa esposa, segunda esposa, porque Bezerra casou e 2 anos depois a esposa dele desencarnou. E como ele já tinha alguns filhos, que para cuidar dos filhos e tudo mais, ele casou com a cunhada. Ele casa com a irmã da esposa dele. E já tem mais uma porção de filhos, um negócio de 9 ou 10 filhos que Bezerra tinha. Porque antigamente, né, eu peguei esse antigamente aí, que lá em casa eram 8. A minha avó teve negócio de 15. Minha avó teve não sei quantos Sidneys, todos eles morreram. Quando a minha mãe ficou grávida, ela pediu meu pai para botar o nome de Sidney. E eu lá do outro lado já fiquei preocupado, né? Falei, será que eu vou? Será que eu vou? Mas o negócio realmente aconteceu isso. Mas Bezerra de Menezes, ele trabalhava um consultório que em cima e embaixo era uma farmácia. Então ele tinha um trato lá com o farmacêutico, que as pessoas que não tinham dinheiro, que iam descer com a receita dele e tal, e que desceriam e pegariam o remédio, e esse farmacêutico então descontava do dinheiro que ele tinha para receber. E várias vezes chegava no final, ele já tinha ultrapassado a cota. Tinha dia que ele apresentou uma receita e o médico, o farmacêutico, falou assim: Bezerra, já tem 5 dias que a sua esposa não leva nada para casa e não tem mais como eu. Ele subiu novamente, pegou o anel dele de formando de medicina e deu para essa mãe para comprar, além dos remédios, para comprar também gêneros alimentícios para a família. Coisa que qualquer um de nós aqui faz fácil, com maior tranquilidade. A gente nem pestaneja, né? É engraçado que há muito tempo atrás eu cheguei, falei assim: amigo, será que você pode me emprestar? Para que você quer o dinheiro emprestado? Então não precisa emprestar mais não, tá tudo obrigado. Porque desde o momento que você questiona alguma coisa, então já não é a caridade como nós conhecemos. E eu já falei aqui, tudo aquilo eu já falei. Ele foi eleito deputado geral pelo Rio de Janeiro em 1867 e foi presidente da Companhia de Carris Urbanos, que era o tempo ainda que a Light cuidava só da luz, não, cuidava de várias coisas, e os carros eram puxados a burros, tá? Não tinha ainda. Tem um caso muito engraçado, não seria só
muito interessante. Que um determinado dia ele desce, ele vem descendo lá as escadarias lá onde ele era político, da Câmara. Aí vem um senhor em direção a ele e diz: o senhor que é o doutor Bezerra de Menezes? Sou eu sim, meu filho. Doutor Bezerra, eu preciso muito da sua ajuda. Eu estou desempregado, a minha esposa e a minha filha estão muito doentes e os meus 2 outros filhos estão começando a ficar também. Eu não tenho 1 grão de arroz em casa. E ele bateu no bolso, bateu no outro, isso e aquilo e tal, e viu que já tinha dado tudo. Nem anel ele tinha mais para dar. Não tinha dinheiro nenhum. Aí ele fechou os olhos, entrou em prece e disse para o irmão assim: você tem fé? Tenho, Senhor. Então você vai fazer o seguinte: você vai voltar para casa, vai chegar em casa, vai pegar água, bota no copo para cada um, dê um abraço em cada um dos seus familiares e faça uma prece para Maria Santíssima. Aí o cara foi embora. 2 dias depois, está descendo ele a escada, vai subindo o cara. Ele já começa a mexer no bolso. Também não tinha nada. E ele parou em frente àquele homem, e esse homem chegou perto dele, chorando, e diz: doutor Bezerra, eu não vim lhe pedir nada, eu vim lhe agradecer. Eu vim lhe agradecer porque cheguei em casa, fiz aquilo tudo que o senhor pediu. Os amigos da rua levaram alguns alimentos para minha família. E hoje eu comecei a trabalhar. Aí eu queria fazer um parênteses, que, né, dentro desse tempinho que a gente está dentro da doutrina espírita, nós trabalhamos muito tempo no atendimento fraterno. Eu, lá no Humildade e Amor, eram assim mais ou menos uns 35 a 40 pessoas trabalhando no atendimento fraterno, e as pessoas, né, iam para... Então tinha muita gente que chegava lá e dizia assim, a gente pergunta: bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que fosse, que posso ser útil? Estou desempregado. O pensamento automaticamente do atendente é assim: caramba, aqui é centro espírita, né? Não está escrito lá agência de emprego, né? Está escrito centro espírita. Mas aí a gente começa a falar isso e aquilo e tal. Então a gente dá orientação para ele assistir a palestra, para ele tomar passe, para beber água fluidificada. Se tiver que fazer um tratamento espiritual, faz isso e aquilo e tal. Aí passa-se 2, 3, 5 meses e o cara volta. Aí faz questão de ir na mesa, que ele foi atendido. Aí chega para o Sidney e fala assim: amigo, o centro de vocês é muito fraco. Por quê? Porque eu vim aqui, eu bebi água fluidificada, eu tomei passe, eu fiz tratamento espiritual e continuo desempregado. E o que você fez? Perguntava: o que você fez? Não, eu saí daqui, fiz isso tudo, fiquei em casa sentado esperando alguém me chamar. Você vai morrer, diz ali, você vai desencarnar sentado, meu filho.
Você não botou nenhum currículozinho, você não pediu ninguém, você não foi atrás, você não procurou no jornal. Mas eu ainda tenho que fazer isso depois de eu fazer isso tudo? E não pense que foi uma, 10, 15, 20 vezes, não, foram várias. A Casa Espírita está aqui, sim, para dar um conforto, para dar um apoio para a pessoa. Todos nós. Você vai ter apoio, vai chegar qualquer um aqui, vai ter apoio. Nem que seja aquele homem que chegou aqui como naquela história que eu falei, do que é verídica, do Marcos Rocha Pita, que lá atrás, completamente embriagado, ele vai ter apoio. Agora, todos nós temos que fazer a nossa parte. Eu também faço esse trabalho de ajuda espiritual a alcoólatras e toxicômanos, né? Eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa: você quer parar de beber? Você quer parar de cheirar cocaína? Você quer parar de fumar maconha? Não. Então, quando você quiser, você volta. Não adianta. Se a pessoa não quiser, não vai. Eu vim aqui já, o trabalho que tem aqui, eu esqueci o nome do rapaz. Francisco. Eu vim aqui, trouxe várias pessoas, isso, graças a Deus. Os que eu trouxe, estão todos eles aí sem cheirar, sem fumar, sem beber, isso aqui. Todos eles que eu trouxe, graças a Deus. Mas, eu fazia a pergunta antes de trazer aqui para eles: você quer parar? Você realmente quer parar? Quero, é o que eu mais quero. Então vamos. Tem muita gente precisando. Teve um que era filho de um amigo meu, que eu internei ele 28 vezes. Hoje, ele é pai de família, não fuma mais, não cheira mais, está um pai exemplar. Graças a Deus. A gente é só instrumento, né? A gente vai, vamos lá, vem cá e vamos, está tudo aí. Bezerra de Menezes foi um espírito que passou por aqui, que pegou aquela fase fora da caridade, não há salvação, e falou assim: esse vai ser meu lema de vida. Porque ele fez. Você não vê? Alguém conhece aí algum hospital fundado pelo Bezerra de Menezes? Conhece? Alguém conhece? Escola? Asilo? Albergue? Nem farmácia, que era o meio dele, ele fez. Um dos filhos dele, um desses 9 ou 10 filhos, era completamente alienado. Não enxergava, não falava, e não ouvia nada. Mas Bezerra de Menezes todo dia fazia questão. Quando saía, estava se preparando para ir para o trabalho, ele chegava lá à cama do filho, fazia uma prece. Todo dia, na saída e na volta. E um determinado dia, Bezerra de Menezes entra no quarto do filho. Aí quando ele olha, está o obsessor do filho dele do lado do filho, através da vidência. E Bezerra de Menezes olha com todo o amor, com todo o carinho que ele tinha, e diz assim para ele: meu filho, deixa meu filho. Aí ele disse: não deixo, porque ele me fez muito mal. E ele diz: olha como ele está. Veja a situação dele. Deixa ele. E ele começa a conversar com esse irmãozinho
a doutriná-lo. E ele diz para ele assim: vou dar uma trégua. Trégua é diferente de abandonar, né? Vou dar uma trégua. Passam-se alguns meses, Bezerra entra e ele estava lá. E Bezerra diz: meu filho, ele disse, tudo bem, eu não estou aqui para obsediar. Eu já entendi. Bezerra cai em prantos, agradece a Maria Santíssima, agradece a Deus, a Jesus, por aquela situação, vai para o trabalho. Quando ele volta, ele vai lá no quarto, e ele faz a prece dele e diz para o filho assim: filho, tenha certeza de uma coisa, eu sempre te amei e sempre vou te amar. E o filho diz: eu também, e desencarna. Desencarnou porque tinha que desencarnar, não foi nada porque desencarnou. Mas olha só, ele desencarna sem uma obsessão. Que o filho dele, em encarnações anteriores, ele tinha um moinho em que, né, tinha aquela pedra em que ia amassando farinha, isso e aquilo e tal. E um dos caras que trabalhavam lá roubou um pouco de farinha. E ele então mandou pegar a pessoa e botou ele com a cabeça debaixo daquela pedra. E para reencarnar, ninguém queria ser pai. Ele já viria nessa condição, né? Bezerra quis. Eu dirijo uma reunião chamada Hora da Saudade e tem um grupo chamado Grupo GAMI, Grupo de Apoio a Mãe e Pais Enlutados. Eu costumo dizer para essas mães que têm os filhos que já retornaram à pátria espiritual, que um filho levar um pai e a mãe é normal, não é para ser enterrado. A gente sofre, mas é mais comum, né? Mas a mãe e o pai levar um filho de 2 anos, 1 ano, 6 meses, a minha irmã foi com 27 dias. Já é mais difícil. Meu pai sempre pedia que ele não tivesse que passar nunca mais por uma prova dessa, de ter que enterrar um filho. Graças a Deus ele não passou, teve méritos, né? Nem ele, nem mamãe. Então nós temos lá esse grupo, eu costumo chamar essas mães de mães especiais. Ontem mesmo foi dia, porque todos nós sabemos que filho nenhum parece com o pai, né? Ou com a mãe. Já sabem disso? Filho nenhum, nem os pais é que parecem com os filhos. Nós é que somos parecidos com nossos filhos, porque são eles que pedem para ser pai da gente. Isso é maravilhoso, né? Quando Bezerra desencarna, Bezerra desencarnou no dia 11 de abril de 1900. Então ele esteve aqui entre nós 60 anos. Para ser mais exato, 59, né? Teve 2 festas. Teve uma festa no plano espiritual pelo retorno daquele espírito que veio aqui e cumpriu todas as metas que ele ficou, que ele tinha combinado com Isaías,
né? Com Ismael, desculpa, com Ismael, ele veio e cumpriu. Só que a festa aqui foi diferente, uma festa de choro. E todos nós ficamos chorando, querendo que Bezerra ficasse. E quando ele chega lá do outro lado, todos nós sabemos que quando a gente desencarna, todos nós passamos pelos nossos momentos de... Quem vai responder? Quem estuda o livro dos Espíritos aí? Perturbação, não é isso? Todos nós. Bezerra também passou, gente. Você sabe qual foi o tempo de perturbação de Bezerra? Não se preocupe com o tempo da gente não, tá? Porque a gente já sabe que vai. Já estou preparado aí para negócio de 500 anos, mas vamos lá. Mas, sabe qual foi o tempo dele? 3 segundos. Porque logo depois chega Celina, emissária de Mãe Santíssima, né, que vem falar com Bezerra, e está um alvoroço, e ele pergunta para Celina, que barulho é esse? E ela disse, venha ver. E dá a mão a Bezerra, e ele desce. Aí chegam na sacada da onde eles estavam, tinham milhares e milhares e milhares de irmãos, tudo como se fosse com um lenço branco acenando para Bezerra. E ele diz, quem são? Não estou conhecendo. São todos aqueles que você, de uma maneira ou de outra, através de uma doutrinação, de uma prece, de um remédio, de um abraço, de um carinho, ajudou quando no plano físico. Se eu encontrar umzinho lá, ó, tô feliz. E Celina, então, traz o recado de Mãe Santíssima para Bezerra de Menezes. Estou trazendo um recado da nossa querida Mãe Santíssima para dizer que você pode escolher o mundo que você quiser. Por todo o amor, todo o carinho que você deu na nossa última encarnação, por tudo que você fez, por tanta gente que você curou, você pode escolher o mundo que você quiser. E Bezerra, em lágrimas, diz para Celina, Celina, por favor, peça a nossa querida Mãe Santíssima que eu fique aqui, e enquanto tiver um irmão na terra sofrendo, que ela me deixe ficar aqui. E quem passa pelo campo de Santana, quem tem a clarividência, quem tem a vidência, está lá o hospital de Bezerra de Menezes, que ele construiu. A princípio, seria só para socorrer aqueles irmãos que desencarnam durante o carnaval. Mas Jesus, vendo tanta dor, tanto sofrimento, ele fala para Bezerra que deixe o hospital construído. E Bezerra, então, ele deixa, mas ele precisa muito da ajuda das casas espíritas. Essa casa aqui, ela ajuda e ajuda muito o Hospital de Bezerra de Menezes. São construídos aqui principalmente na época do carnaval, mas agora está praticamente sendo construído quase que o ano inteiro, devido a tanta violência que está tendo. São construídos andares e aqui são colocados, a princípio, todos aqueles que desencarnam, aqui em outras casas, tá? Mas essa também é uma das casas. E aqui, então, depois, então, é que eles são caminhados para a erraticidade. Pensamento, amor, carinho, fé, todos aqui que frequentam a casa de Eurípides precisam ter. Porque sempre vai ter um irmão aqui precisando de vocês. Eurípides está nesse trabalho. Eurípides está nessa batalha. Nós precisamos sim nos ajudar, porque fazendo isso, a ajuda ao próximo, nós estamos nos ajudando. Que quando nós entramos numa casa escura e acendemos a luz, o primeiro beneficiado somos nós.
Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nasceu no dia 29 de agosto de 1831 e retornou à pátria espiritual no dia 11 de abril de 1900, que ele possa receber agora, nesse momento, de todos nós, o nosso muito obrigado, carinho, aonde quer que você esteja, e continue olhando por todos nós. Porque, como muita gente costuma dizer, aquela barbinha branca, que Bezerra foi aqui chamado de o Kardec brasileiro. Mas nós preferimos chamá-lo do nosso querido vovô Bezerra de Menezes, como chamava o nosso Amazona Hércules. Vovô Bezerra de Menezes. Que você possa receber, nesse momento de carinho, uma prece que eu estou cansado de fazer, mas cansado no bom sentido. Mas que todos nós possamos elevar o nosso pensamento e fazer daqui uma grande escada para que todos nós, nesse momento, possamos abraçar o nosso querido Bezerra de Menezes. Todo dia, ao meio-dia, um velhinho entrava na igreja e chegava lá, bem pertinho da imagem de Jesus, e dizia: oi, Jesus, eu sou o Zé, eu vim te visitar. Todo dia, ao meio-dia, ele fazia a mesma coisa. Determinado dia, o sacristão lhe perguntou: o que vem fazer você aqui todo dia, ao meio-dia? Eu venho rezar. Eu não sei fazer aquelas preces longas, bonitas, então eu chego bem pertinho de Jesus e digo: oi, Jesus, eu sou o Zé e vim te visitar. Um determinado dia, o Zé foi atropelado, foi para um hospital, e depois de 4, 5 meses, a enfermeira lhe perguntou: Zé, por que todos gostam de você aqui no hospital? Por que todos te amam? Eu não sei, deve ser pela visita que eu recebo. Visita você, Zé? Você é um velho, pobre, abandonado, nunca ninguém te visitou? E ele disse: não. Todo dia ao meio-dia, eu estou deitado na minha cama, e quando eu abro os meus olhos, lá está ele, lindo, resplandecente, de braços abertos, me dizendo: oi, Zé, eu sou Jesus, eu vim te visitar. Que Jesus, que Bezerra nos abençoe sempre. Graças a Deus.